Hoje vamos falar então dos cuidados que deve ter com o seu melhor amigo neste inverno. Neste e em todos. Mas como ele chegou aqui há pouco tempo, vamos então recapitular alguns cuidados que deve ter com ele. Mais concretamente 10 cuidados que deve ter com o seu melhor amigo. Então, vamos então recordar os 10 cuidados, ou 10 dos cuidados que deve ter com o seu melhor amigo neste inverno. Cuidado número 1. Passear em horário adequado. Isto, um bocadinho mais direcionado para cães, opte por alturas em que não há uma chuva tão intensa e que não estamos com grandes ventanias e muito frio. Se tiver gatos nesta altura do ano, tente que, pelo menos em dias de grande chuva e de grande tempestade, eles não saiam à rua, tente convencê-los a ficar em casa. Não se esqueça que, apesar da chuva, eles têm que continuar a sair para fazer as suas necessidades no exterior. Portanto, não vale fechar-lhes a casa em horas, é tentar conjugar com as condições atmosféricas e, onde a chuva abrandar ali um bocadinho, sair então. Alguns animais sentem-se mais confortáveis com campinha impermeável. Colocar aquela capinha para que possam ir para a chuva. É uma coisa que também pode fazer e pode experimentar ver se de facto se adequa ao seu melhor amigo. Tente que o pelo não fique demasiado molhado. Quando chegar a casa, seque-o, não o deixe ficar com o pelo úmido, porque isso poderá trazer outras consequências. E isso vai nos trazer diretamente ao ponto número 2, que é precisamente o frio e as constipações. Se o animal ficar com o pelo úmido, apanhar uma corrente de ar ou estiver num local que tem uma temperatura quente e depois está para o exterior, pode-se constipar. Principalmente animais que têm alguma debilidade já do sistema imune. Falamos de animais principalmente mais séniores. Portanto, se o seu melhor amigo em casa usa uma roupinha quentinha, quando for para o exterior, ou mantenha essa roupa e coloque uma capa impermeável por cima, ou se não quiser levar essa roupa para o exterior, retire e aguarde, deixe-o arrefecer a temperatura corporal antes de sair para o exterior. O pelo úmido, de facto, também não vai ajudar, portanto, evitar o pelo úmido nestas alturas. Obviamente que com chuva é complicado, mas daí o ponto anterior ser tentar não passear em períodos de chuva intensa, ou então usar então a capinha protetora, para que a umidade não se entreme tanto e seja mais fácil em casa, com uma toalha, enxugar e mantê-los confortáveis. Em último caso, há sempre que recorrer ao secador, desde que não seja direto nem muito em cima, para não provocar queimaduras. Portanto, mantê-los confortáveis, protegê-los, porque de facto as constipações podem acontecer. E portanto é evitar aquelas oscilações de temperatura bruscas, tal e qual como nós temos que ter esse cuidado connosco, com eles não é exceção. Ponto número 3. Atenção aos animais idosos e aos problemas de osteoartrite. De facto, esta é uma condição que é mais frequente em animais idosos. Geralmente, empiricamente falando, as pessoas tocam mais neste assunto quando falamos de cães de porte grande e principalmente séniores, mas cães pequenos podem sofrer de problemas de osteoartrite, assim como gatos. Portanto, e às vezes não é preciso serem assim tão velhos. Atenção! Portanto, veja como é que o seu melhor amigo está nos tempos de frio. Normalmente, na altura em que a temperatura baixa, eles têm alguma dor articular e há aqui algum desconforto. Portanto, veja, avalie e veja se notar algum desconforto, converse com o seu veterinário assistente, faça uma chamadinha ou apareça lá para uma visita rápida e uma consulta para que ele possa ser avaliado e ver se de facto existe aqui alguma dor associada à parte articular. Porque uma das coisas que poderemos fazer e que poderá ajudar nesta altura do ano são mesmo os condroprotetores. Portanto, não deixe que fique com dor, não o deixe ali desconfortável. Alguma suspeita de desconforto, seja cão, seja gato, atenção. Ver se o gato se sente bem a saltar para outras superfícies ou se apresenta alguma resistência, algum desconforto, hesita. Portanto, esteja com atenção ao seu melhor amigo e converse com o seu veterinário assistente para melhorar a qualidade de vida do seu melhor amigo. Ponto número 4. O ambiente em que eles estão deve estar confortável e deve ser quente. Ou seja, se tem cães no exterior, abuse das mantas quentinhas, aquelas mantas polares, e forneça-lhes um local coberto onde eles possam abrigar de facto do vento e da chuva e não estar ali a ir regelar, não é?
use e abuse das mantas e reforce esse estoque no caso de eles estarem no exterior. Para os animais que estão no interior, se tiver uma sala que tem uma temperatura aquecida, perfeito, deve deixá-los estarem nessa assoalhada. No entanto, muita atenção, não os queremos em cima da fonte de calor. Portanto, nada de ter uma lareira e o cão ou o gato sentado em cima da lareira ou encostado a um aquecimento. Isso vai fazer pior. É exatamente como nós. Nós também não podemos estar em cima da fonte de calor porque depois saímos dali e efetivamente constipamos, porque a temperatura ali está tão mais elevada do que numa assoalhada ao lado que vai estar bem mais baixa. E estas diferenças de temperatura não são muito simpáticas. Portanto, evite que isso aconteça. O ambiente deve estar aquecido, deve estar um ambiente confortável e os que gostam de mantinhas podem ter mantinhas, mas deve garantir de facto que há aqui uma pausa quando mudamos de assoalhada e que eles não estão mesmo em cima da fonte de calor. Caso seja animal que vai ao exterior, portanto, nomeadamente os cães, depois de estarem num ambiente assim mais quentinho, se puder desvio um bocadinho o animal dessa zona mais aquecida durante cerca de uns 30 minutos para depois então sair para o exterior, para que ele não vá apanhar uma diferença de temperatura demasiado exuberante, porque efetivamente deverá ser bem diferente estar em casa ou estar na rua. Ponto número 5. Este é importante todo o ano, é manter o protocolo vacinal atualizado. Se nós tivermos as vacinas em dia, o sistema imune está preparado para lidar com uma série de patologias e algumas delas do foro respiratório. Portanto, vamos evitar e reduzir aqui algumas patologias e algumas doenças que podem, de facto, depois acabar numa pneumonia. Isto é válido para todo o ano. Reforço extra da nota de vacinação atualizada no inverno, está bem? Por causa da parte respiratória, garantir que o vosso melhor amigo passa um inverno 5 estrelas. Ponto número 6. A casa deve ser arejada? Sim. Os locais devem ser arejados? Sim. Mas nada de vento forte. Ou seja, nada de fazer correntes de ar e o animal mesmo no meio do local de grande ventania. Principalmente se teve num ambiente aquecido e depois vai mudar a assoalhada. Arejar sim, mas sem grandes correntes de ar, para não haver aqui, uma vez mais, as grandes diferenças de temperatura. Ponto número 7. Os banhos. Os banhos nesta altura são permitidos? Sim, desde que sejam dados com água morna e que o animal seja bem seco depois do banho. E mais, que depois de tomar banho não vai diretamente para o exterior. Aguardem, deixem-no arrefecer. No mínimo dos mínimos, meia hora antes de sair para o exterior. Se puderem esperar mais, melhor. Porque queremos, com a água morna, aumentamos a temperatura corporal, o corpo está todo quente no exterior e depois vamos enfiá-los lá fora onde vai estar um gelo. Portanto, deixem-nos arrefecer e sequem-nos bem. O pelo úmido não é bom e não os levem para a rua com o pelo úmido. Deixem-nos secar, deixem-nos arrefecer e então depois vão para o exterior. 8. Tosquia. Tosquias, há animais que de facto têm pelo que necessita de cuidados mais exigentes do que outros, depende um pouco da raça. Agora, se o seu animal é um animal de pelo comprido ou pelo de crescimento contínuo, converse com o seu groomer e programe bem as sessões de tosquia, porque de facto não vale, não é aconselhado, digamos assim, chegar ao inverno e fazer uma tosquia completa num animal que tem pelo comprido. Portanto, tentar conjugar e deixar que durante o inverno o pelo seja mais comprido e que seja só necessário aparar para que não fique demasiado longo e não ande a bater no chão ou para aperfeiçoar qualquer coisinha, alguma linha que queiram aperfeiçoar. Mas de facto fazer uma tosquia completa no inverno não é muito simpático. É deixá-los aproveitar e gozar daquela camadinha de pelo extra que lhes dá sempre algum conforto. Portanto, conversem com o vosso groomer e orientem aí as sessões, mantenham os cuidados com o pelo, isso não é questão, devem manter a higiene do pelo e a escovagem, eventualmente lá está a parar algum pelo que possa ser necessário, mas não tosquiar completamente, porque de facto estamos a retirar uma camada protetora que lhes pode fazer muita falta nesta altura do ano. 9. Dieta de boa qualidade. Esta é daquelas que também é para o ano inteiro, mas reforçamos aqui a questão no inverno, porque de facto uma boa alimentação contribui para um sistema imune mais composto, mais robusto, digamos assim, e é essencial para minimizar problemas no futuro. Coisa que eu sempre digo, se nos querem manter a nós veterinários longe, invistam numa boa dieta. Portanto, uma boa dieta mantém-nos bem afastados porque vai manter o vosso animal mais saudável e com menos problemas. Atenção que uma boa dieta não é muita comida, ok?
Portanto, nós queremos aumentar a qualidade e não a quantidade de alimento. O animal deve estar bem alimentado, deve estar bem nutrido, mas deve fazê-lo com uma boa alimentação. Geralmente, quanto melhor a alimentação, menor a quantidade que eles comem. Portanto, regra geral. Portanto, tenham isso em atenção. É aumentar a qualidade e não aumentar a quantidade da dieta. Apostem em boas dietas porque de certeza que vai fazer a diferença para o vosso melhor amigo também. E por fim, temos a água. Sim, água. Estamos no inverno, mas a água não é para descurar. Portanto, água sempre à descrição. O animal deve ter sempre acesso à água fresca para que se mantenha hidratado. Não é porque é inverno que nós não bebemos água. E, efetivamente, ele pode ter uma menor procura pela água, mas a água é essencial e tem que lá estar para manter uma boa hidratação e reduzir todo um conjunto de problemas associados à hidratação. Sim? Portanto, vemos no próximo vídeo. Foram as 10 dicas de hoje e até à próxima.